Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração, agradecendo ao Senhor por esse tempo que Ele nos concede para estarmos meditando na palavra de Deus e também estarmos orando conforme a orientação do Espírito Santo. Então vamos meditar na palavra de Deus e eu convido você a abrir a tua Bíblia no Salmo 119. Nós vamos ler do versículo 9 ao 16, que diz assim: Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, Deus amado, mais uma vez na Tua presença, queremos meditar na Tua palavra, queremos ouvir o que Teu Santo Espírito preparou para que estejéssemos meditando e também orando a respeito. Por isso eu peço que o Senhor esteja nos abençoando nesse sentido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós já meditamos sobre esse tema, ou seja, a nossa valorização que nós temos dado aos ensinos da palavra de Deus, ministrada, na maioria das vezes, pelos servos do Senhor, sob o guiar do Espírito Santo, e isso nas diversas reuniões, e que pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, nós temos recebido. Como meditamos, a nossa recepção a esses ensinos deveria ser com imensa gratidão e com uma dedicação espontânea, buscando sempre os propósitos de Deus para as nossas vidas. E creio que também pelo guiar do Espírito Santo, mediante o seu zelo e cuidado para com todos os eleitos. Nós fomos chamados para servi-los e testemunhar a respeito do seu grande e infinito amor. E assim, devido a esse amor, devido a esse zelo e cuidado que o Senhor Jesus tem para conosco, nós fomos capacitados para vivermos o Evangelho de Jesus, que nos foi dado, que nos foi concedido sem merecimento algum. Porém, o Senhor, Ele nos toma nos seus braços e perdoa as nossas negligências quanto ao aprendizado que deveríamos ter numa proporção bem maior. E assim como, evidentemente, o praticar desses mesmos ensinamentos. Nos concede vida e vida em abundância. Esse é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos, de forma alguma, nos tornarmos insensíveis ao apelo do Senhor para estarmos atentos aos seus ensinos, conforme a exortação nas palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 15 ao 17, que lhe diz: porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os curem. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram.
E também nas palavras de Paulo aos Efésios, na sua carta aos Efésios capítulo 4, versículos 17 ao 20, quando ele diz: Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamento fúteis, obscurecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo. Então, com o coração grato, precisamos nos apegarmos aos ensinos da palavra de Deus, mesmo que possamos achar repetitiva essas meditações. Fato esse que um dia um pastor me disse, que se o Senhor repete a sua mensagem é porque é necessário ouvirmos novamente. E assim, até que a mesma seja compreendida e praticado no nosso dia a dia. E isso também é demonstração de misericórdia e graça. Quando o Senhor repete as meditações, quando o Senhor repete a exortação, é porque Ele nos ama. E a ação dele é por causa desse amor. Então precisamos analisar com cuidado e, evidentemente, debaixo do guiar do Espírito Santo, como temos recebido esses ensinamentos bíblicos. Somente com o nosso intelecto ou também com o nosso coração. Se for somente no nosso intelecto, é perda de tempo, pois, como temos aprendido, é impossível a nós, humanos, fazermos a vontade de Deus através das nossas próprias forças e capacidade, pois somos limitados demais para compreendermos e, principalmente, praticar a vontade de Deus, sem a unção e direção do seu Santo Espírito. Desta forma, corremos o grande risco de perdermos a grande bênção que o Senhor preparou para nós através da sua santa palavra. Pois se não descer ao nosso coração, no guiar do Espírito Santo, e sendo assim, não praticados, esses ensinos cai no esquecimento. Se quisermos servir a Deus, precisamos aprender a ouvir o ensino do Senhor, ouvindo tudo o que o Senhor nos prepara da sua palavra, com dedicação e querendo realmente aprender. Precisamos receber o ensino, pois isso agrada ao Senhor. Se quisermos ser realmente servos do Senhor, precisamos aprender tudo, realmente tudo o que o Senhor nos destinar sobre as Escrituras. Então, submetendo não só na nossa mente, mas também o nosso coração a Cristo Jesus, em tudo, em todas as áreas, e esforçando-nos em dedicação e amor durante esse tempo que nós permanecemos nesse mundo, ou seja, aguardando a vinda do Senhor Jesus e seguindo a verdade revelada como ela é, pura, sem contaminação desse mundo, seguindo a verdade como foi nos dada pelo próprio Senhor Jesus, pura e simples, como encontramos na sua palavra. E esse proceder deve ser uma regra, e essa regra constante, dia após dia. Buscarmos um relacionamento puro com o Senhor Jesus. O Espírito Santo dá a verdade a nós, primeiramente ao nosso entendimento e depois pela graça para praticá-la, para praticar toda essa verdade. Estejamos prontos para ouvir a palavra de Deus em todo o tempo que o Senhor nos prepara para estarmos ouvindo a sua palavra, vamos estar aos pés de Jesus para ouvi-la, para aprendermos, para podermos praticar. Então, receber os ensinamentos bíblicos não deve ser um ato meramente intelectual,
mas um processo de transformação, transformação de vida. A Bíblia ensina que a resposta ao ensino da palavra de Deus envolve acolhermos a palavra com humildade, com sinceridade, querendo realmente aprender e praticá-la ativamente, permitindo que o Espírito Santo guie essas mudanças de atitude às quais eles têm nos mostrado e realmente feito esse pedido a todos nós. Ao tomarmos consciência de que precisamos mudar, devemos então agir guiados pelo Espírito Santo, baseando a nossa mudança na palavra de Deus. Conforme lemos, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 25, quando ele diz: por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra que vos implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Nós temos ouvido muitas meditações a respeito desses versículos, para que não sejamos somente ouvintes, mas realmente praticantes. Agora, esse praticar tem que ser feito sob a direção do Espírito Santo, mas cabe a nós, sim, atentarmos para o guiar, atentarmos aquilo que o Senhor está nos falando e praticarmos. Precisamos realmente praticar todo o ensino da palavra de Deus. Para isso, nós precisamos ter algumas ações. Primeiro passo, acolhendo de coração, ou seja, recebendo a palavra com mansidão, compreendendo que ela tem poder para salvar e poder para transformar conforme a vontade de Deus, ou seja, ouvir com o coração. Mais do que ouvir com os ouvidos físicos, é necessário ouvir e acatar a palavra de Deus no nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor, na sua eterna sabedoria, vier trazer a nós, permitindo que a mensagem penetre no mais profundo do nosso ser. Um exemplo que podemos considerar para a nossa meditação está lá na carta, no livro 2 Reis, capítulo 22, versos 10 ao 13, que diz: Safã, o escrivão, falou ainda ao rei. O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Ilquias e Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, ao escrivão Safã e a Asaías, oficial do rei: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras desse livro, para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Então, o segundo passo é mudar a postura. Assim, na sequência do que nós lemos, como o rei Josias, é necessário mudar a postura diante de Deus, abandonando a soberba e submetendo-se realmente com o coração à vontade do Senhor. Então, na sequência, lá em 2 Reis, capítulo 23, 1 ao 3,
Diz assim: então o rei mandou convocar a todos os anciãos, acompanhado de todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do mais jovem ao mais velho, e leu para eles todas as palavras do livro da aliança que havia sido achado no templo do Senhor. Então o rei se colocou em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras desta aliança. E estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou compromisso com essa aliança. Então, o segundo passo é uma postura de mudança, de querer mudar, de querer fazer a vontade de Deus. Terceiro passo, tornando-se praticante de todo o ensino recebido. Não sejamos apenas ouvintes, como nós lemos em Tiago, como fomos advertidos, então, nesse texto, pois quem apenas ouve e não pratica, se engana a si mesmo. Aplicando essa exortação, então, todos os dias, pois o Senhor fala conosco todos os dias, e assim, corrigindo comportamentos e atitudes que não condizem com os ensinamentos recebidos através do guiar do Espírito Santo que tem agido em nossas vidas. Um quarto ponto é a leitura diária na palavra de Deus, que é essencial para o nosso crescimento. Ou seja, dedicando um tempo para meditar na palavra do Senhor, buscando a Deus continuamente e não apenas em momentos de crise ou momentos difíceis. Mas não é simplesmente ler para um desencargo de consciência, porém, lendo, cumprindo em amor e dedicação a seguinte ordem. Ou seja, ler a palavra de Deus com a intenção de aprender. Eu creio que é isso que falta atualmente à igreja. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus com a intenção de aprender, com a intenção de ouvir o Senhor falar. Meditação para entender o que foi dito, qual lição que o texto bíblico está trazendo, e se for necessário ler outros versículos que falam o mesmo assunto, para que possamos realmente compreender e deixar o Espírito operar em nós, compreendendo realmente o que Deus quer falar conosco. Uma vez meditando, precisamos orar a respeito do que foi explanado no texto e assim buscando, como temos repetido, o guiar do Espírito Santo para o completo entendimento conforme os propósitos de Deus para as nossas vidas. Após isso, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, e isso sem questionamento, ou seja, acatar o ensino para que ocorram as transformações necessárias em nossas vidas. E assim, consequentemente, o nosso fortalecimento, o nosso crescimento espiritual. Um crescimento que não é nós que vamos dimensioná-lo. É um crescimento que já foi proposto pelo Senhor Jesus para cada um dos seus filhos. E nós devemos buscar esse ponto que o Senhor preparou para cada um de nós. Desta forma, haverá arrependimento quando necessário e, consequentemente, correção e assim mudança no nosso agir. Haverá o perdoar em amor. Quando sentimos que nós fomos ofendidos, vamos perdoar, vamos considerar como um ensinamento do nosso Senhor.
Também preservar na comunhão com os irmãos na fé. O que é preservar na comunhão? É compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Vamos falar sobre o que Deus tem nos ensinado, vamos compartilhar o nosso aprendizado e assim também estaremos abençoando os nossos irmãos. Resumindo então, receber com humildade a palavra de Deus, com meditação ao estudarmos, obediência ao aplicar e amor aos ensinamentos do Senhor. Quando nós amamos os ensinamentos do Senhor com todo o nosso ser, nós vamos viver esses ensinamentos. Receber os ensinos bíblicos é um privilégio, mas é importante para garantir que a mensagem foi compreendida e assim praticada, pois o objetivo do estudo é a aplicação na nossa vida e não apenas para acumular conhecimentos ou informações. Nesse sentido, então, eu espero que Deus tenha falado a todos que estiverem ouvindo e eu convido a orarem nesse momento, cada um pela sua vida, pela vida dos seus irmãos, ou seja, orar por uma igreja que ame e medite na palavra de Deus com dedicação, com amor, querendo realmente aprender os ensinamentos do Senhor. Amém? Eu espero, como eu disse, que Deus tenha falado com você e você possa, nesse instante, ter um tempo de oração nesse sentido, amando a palavra de Deus e praticando todo o ensinamento do Senhor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.